vamos lá para Jeremias 18. Vamos lá, irmãos? Diz assim: a palavra foi dita a Jeremias, da parte de quem, irmão? Do Senhor. Levante-se e desce até a casa do olheiro, e lá você ouvirá, que, irmão, as minhas palavras. Desci à casa do olheiro, e eis que ele estava trabalhando sobre rodas, como um vaso que o olheiro fazia de barro, se estragou nas suas mãos. Ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo o que bem, o que, irmão? Lhe pareceu. Primeiro, aqui diz o versículo 1, a palavra que foi dirigida a Jeremias. Deus quer revelar a Jeremias o que ele quer fazer com Israel. Para revelar a Jeremias o que ele quer fazer com Israel, ele não dá logo a palavra. Primeiro manda ele descer o que, irmão? A casa do olheiro. Na casa do olheiro é que nós vamos ver o que, irmão? Transformações. E ele tinha que ver uma transformação, vendo, e depois ele vai ouvir. Então primeiro ele vai ver a obra de Deus. Deus se coloca como olheiro. Aqui é Deus como olheiro. Deus está dizendo, desça lá, vá lá, e eu vou te mostrar como você vai fazer, de que forma você vai falar. Então primeiro ele vai ver a obra, e depois que ele vai ver a obra, ele vai o que, irmão? Pregar a palavra. Deu para entender? Então, primeiro, ele desce aonde? A casa do... Aonde é lugar de transformação? É na casa do que, irmão? Do olheiro. É lá buscando a Deus da igreja. É aqui que vidas são, que, irmão? Transformada. É ouvindo a palavra que você, o que, irmão? É transformado. Aqui é a casa do olheiro, porque aqui você está ouvindo o que? A palavra de quem? De Deus. Nós estamos abrindo aqui a palavra, e é dessa forma que nós vamos ouvir a palavra, e a palavra ela vai fazer o que? Transformações, o que, irmão? Em nossa vida. Mas para isso acontecer, é necessário que nós venhamos ser o que, irmão? Sensíveis. Porque sem sensibilidade ao toque da mão, não tem como você, o que, irmão? Se moldar, se transformar. Então, descendo a casa do olheiro, nós vamos ver a palavra de Deus, vamos ouvir a palavra de Deus, e a palavra nos liberta. Ela não traz, mas tem palavra que nós, o que, irmão, somos resistentes. Então, para a pessoa mudar, ela tem que vir aonde? Então, não tem essa pessoa que vai mudar, sem ela vir à casa de quem, irmão? Do olheiro. Ela tem que vir. Tem pessoas que falam assim, não, estou dando um tempo, depois eu vou. Não, quando eu tiver vontade, irmão, a vontade não dá-se no ser humano, nasce de quem, irmão? De Deus. Porque nós nunca vamos ter vontade de ir na casa de quem? De Deus, irmão. Tem vezes que nós vamos aqui, irmão, que somos eu, você, vou botar eu, tá bom? Vou botar eu. Tem vezes que eu chego cansado, que para ler a Bíblia é o maior trabalho. Não é que eu não queira, mas é que meu corpo não está o que, irmão? Correspondendo, cansado. E se eu for ler naquela hora, eu não vou conseguir o que, irmão? Ter raciocínio perfeito, porque o cansaço não vai deixar. Então eu não posso ser um religioso e dizer assim, não, mas mesmo assim eu vou ler. Eu vou sujeitar a Deus e resistir o diabo. Mas tem hora, irmão, que por mais que você queira, mas o seu corpo não corresponde, sua mente não corresponde. O cansaço faz você o que, irmão? Dormir. Então eu prefiro não ler, para eu não ler de forma incoerente. Eu prefiro o que, irmão? Dormir e acordar descansado e ler. Deu para entender? É a mesma coisa. Tem hora que eu chego super cansado, que nem orar eu vou. Que nem eu falo assim, vende a mim cansado de mim sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Irmão, mas a minha oração não vai sair boa. Vai ser aquela oração de meu Deus, vazio. Porque quando eu começo a orar, só para eu conversar com Deus, só para eu estar conversando, é meia hora de relógio. Só para eu estar entrando na presença dele, para depois eu me expor. Eu falar com ele o que é que eu quero, o que é que eu preciso, o que é que eu necessito, o que é que minha vida, como eu preciso mais me dedicar para ele. Mas eu começo meia hora já buscando, falando com ele, Deus, eu te quero, por favor, quebra, vem quebrando meu coração para a sua palavra adentrar. Então há um tempo. Então veja, ele desce aonde, irmão? Na casa do olheiro. Para ser mudado tem que ser na mão de quem, irmão? Do olheiro. Olha o 3 que ele fala, é o 3, né? Descia a casa do olheiro. Descia a casa do olheiro. E eis que ele estava o que, irmão? Trabalhando sobre o que? Sobre a roda. Aqui uma outra revelação. Vamos lá. Antes de você chegar à igreja, Deus já estava o que, irmão? Trabalhando por você. Deu para entender? Antes de nós nos converter, Deus já trabalhou pela nossa vida. Por quê, pastor? Porque Ele já deu Jesus por nós.
Ele já trabalhou para nós. Então Ele já nos deu o que, irmão? Plano e o propósito e o projeto dele para nossas vidas. Então quando nós chegamos aqui, Ele já o que, irmão? Trabalhou para nós. Quando o olheiro chega lá, ou quando Jeremias chega lá, o olheiro está o que, irmão? Trabalhando. Quando você se converteu a Cristo, Ele já estava o que, irmão? Trabalhando em nosso favor. O que é em favor nosso, pastor? Em favor da humanidade. Ele já trabalhou. Jesus não vai trabalhar, Ele já trabalhou para a nossa vida. Por isso que a Bíblia diz que Deus nos acumula com toda sorte, que, irmão? De bênçãos. Então Ele não vai trabalhar, Ele já trabalhou. O problema é você se encaixar, o que, irmão? No projeto e no trabalho, o que? Dele. É você se encaixar. Então ele aqui, ele fala, desceu, então Deus estava trabalhando. E aí o que é que nós temos aqui noção? Que Deus já trabalhou em Israel. Mas Israel, que, irmão, se tornou o quê? Rígida. Se tornou rígido. E a pior coisa é você, o que, irmão? Falar com a pessoa que está, o que, irmão? Resistindo, rígido. Rígido à palavra, rígido ao conserto. A pessoa, o que? Resiste. E aí, olha o que diz aqui. E para essa resistência ser quebrada, ser arrancada, o que é que precisa? Aí ele fala o 4. Olha o que ele diz o 4. Como o vaso que o olheiro fazia de barro se estragou, que, irmão? Nas suas mãos. Ele tornou a fazer outro vaso, segundo o que bem, o que, irmão? Lhe pareceu. Vamos lá. Deus não tem lata de lixo para descartar nenhum de nós. Não existe lata de lixo no céu, nem no plano de Deus. O propósito de Deus é que salvar todos, mas nem todos querem o que, irmão? Quer a salvação. Então veja que ele está fazendo, mas não foi ele, não foi o olheiro que quebrou o vaso. Foi o vaso, que, irmão? Que se quebrou na mão de quem? Na mão do olheiro. Que eu quero dizer a você, que se nós vir até a casa de Deus, nós não se quebrantar, não se quebrar na mão de Deus, não tem como, o que, irmão? Ele nos refazer o que? De novo. Então nós temos que nos quebrar. E o que é se quebrar? E você sabe o que é? A pior coisa é quebrar nossas vontades, é quebrar nossos desejos. Se você for na casa de irmãos que é daqui da igreja, ou que já foi, se você falar para ele, irmão, ou de qualquer outra igreja, irmão, você não fosse para a igreja, ele vai dizer o quê? Não, mas a domingo eu vou, estou de boa, graças a Deus estou bem, estou buscando a Deus, estou firme e forte. Ele vai dar um bocado de quê, irmão? De desculpa para dizer a você que ele está o quê? Que ele está firme, que ele está forte. Não, foi nada não, eu vacilei ali, mas foi nada não, estou firme. E essa pessoa tem o que, irmão? Uma resistência à palavra de que, irmão? De correção. Tem uma resistência. E às vezes essa resistência é que a pessoa pensa que ele já conhece, sabe, que ela pensa que ela conhece tudo, que ela já sabe de tudo, então há uma resistência. E veja que o barro se quebrou o que, irmão? Na mão do olheiro, ele que se quebrou. Então veja, e aí o olheiro, o vaso nunca vai criar forma por si mesmo. Para ele criar uma forma, ele tem que estar na mão da onde? Do olheiro, porque não é o barro que se reformula, é o olheiro que o que, irmão? Que faz o barro. E para fazer o barro e fazer, primeira coisa que o olheiro faz é colocar a mão por onde, irmão? Por dentro. Porque é dentro de nós que o que, irmão? Que vai ser feito. Por isso que o nosso exterior, o nosso exterior condiz com o que, irmão? Com o nosso interior. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio, o que, irmão? O coração. Então, para ele entrar em nosso coração, tem que ter o que? O toque, o que, irmão? Da mão dele. Só que o olheiro, ele não trabalha só com a mão, ele trabalha com as duas. E em cada hora, o que é que ele faz, irmão? Ele coloca uma vasilha de água e o barro. Quando ele vê que o barro está ficando endurecido, o que é que ele faz, irmão? Para ele ser mole. Ele coloca a mão onde? Na água e começa o que, irmão? E volta de novo para onde? Para o barro. E o barro se torna o que, irmão? Sensível. E ele se torna o que, irmão? Mole, quebrantado. E você sabe que o coração quebrantado alegra quem? Alegra o Senhor. Então nós temos que aprender o seguinte, que quando nós viemos para a casa do Senhor, temos que estar na mão do Senhor
como barro, deixar ele nos quebrar, não a gente se, ou melhor, a gente se quebrar pela palavra. A palavra vai sendo dada para nós vamos nos quebrantando, vamos fazendo uma reflexão em nossa vida, vamos parando e pensando, poxa, aqui eu estou errado, aqui não era para eu fazer, aqui não era para eu agir, aqui não era para eu fazer dessa forma. Então ele vai entendendo, e aí ele está na mão do que, irmão? Do olheiro. E o olheiro não vai fazer dele o que ele quer, o olheiro vai fazer da forma que ele deseja, que é Deus. Então Deus, ele vai nos tratar da forma dele, da maneira dele. Não é o vaso que eu quero ser, é o vaso que o olheiro quer que eu seja. Deu para entender? Então é o vaso. Então ele vai fazer de nós o que, irmão? Vaso na mão dele. E para fazer nós vaso na mão dele, é necessário nós, que, irmão? Quebrarmos na mão de quem? Nos quebrar na mão do que, irmão? Do olheiro. Porque às vezes nós vemos pessoa que nunca se converte, nunca toma uma atitude, ora está bem, ora está mal, ora está para toda obra, ora está o que, irmão? Ora está dentro, ora está o que, irmão? Fora. Ora está ali para ajudar, para tudo, tal. Tem hora que está o que, irmão? Sem desejo, sem ânimo, sem vontade. Por quê? Porque essa pessoa nunca foi o que, irmão? Quebrantada. Nunca se quebrou na mão do quê? Do olheiro. Não se quebrou, ainda não se colocou na mão do olheiro. Por quê? Por que, pastor, falar isso? Porque a pessoa que tem vontade em si mesmo, perdeu a vontade de quem? De Deus. A pessoa que tem sua própria vida, perdeu a vida com quem? Com Deus. Porque a Bíblia diz bem claro, aquele que perder sua vida por minha causa, acha lá. Então, quando eu perco minha vida, eu achei uma vida em quem, irmão? Em Cristo Jesus. E se eu achei uma vida em Cristo Jesus, tudo que era novo, que era velho, se foi, e tudo se fez o que, irmão? Novo. Então veja, para fazer um vaso novo, ele precisa estar o que, irmão? Na mão do que? Do olheiro, que é quebrado. E dizendo para o olheiro, me faça da forma que o Senhor bem quiser. E ali, quando eu chego aqui, Deus vai escolher o tipo de vaso que Ele quer que eu seja. Ou um pregador, ou um diácono, ou um ministro de louvor, ou um diácono, ou um obreiro, ou uma pessoa que cuide da igreja. Deus vai escolher o que você quer. O problema não é seu cargo que você tem, e nem a posição que você tem na igreja. O importante é que você está sendo o que, irmão? Vaso útil. O importante é você ser útil. O importante é você ser o que, irmão? Utilizado. Tem vasos que você vai colocar o que, irmão? Uma obra ou uma rosas mais bonitas, dependendo da cor. Mas para esse vaso ele ser mais bonito, ele tem que levar o que, irmão? Pintura. E tem muita gente, irmão, que está escondendo vasos com o que, irmão? Com pinturas inadequadas, incoerentes. São pessoas que o vaso está rachado, mas chega lá, ela bota uma brecha e sai o que, irmão? Pintando por cima. E esconde o que, irmão? Aquela casa rachadura. Vai escondendo. Tem pessoas, irmão, que está cheio de coisas erradas, mas está em título de igreja. A vida está toda errada, deve a um, deve a outro, enganou um, enganou outro, mas está o que, irmão? Numa outra igreja com título, com cargos. Então veja que aqui ele se quebrou. E aí eu vou entrar numa parte também, vamos lá? Na parte 5 agora. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo, pronto, depois que ele viu a obra, agora vem o que, irmão? Agora vem a palavra. Nós chegamos na igreja por ver as duas coisas. A primeira coisa que nós vimos foi o que, irmão? As obras. Porque a Bíblia diz, sem milagre não há o que, irmão? Não há crença. Então nós não viemos por vir, nós viemos porque nós o que, irmão? Vimos o que, irmão? Milagre de pessoa. Porque quando antes de nós ser cristão, o que as pessoas falavam, a gente ainda não, que, irmão? Não acreditávamos. Então nós éramos igual um Tomé, precisamos ver o que, irmão? Para crer. Precisamos ver para crer. E aí quando nós ouvimos e vemos uma pessoa, eu mesmo vi na igreja, porque eu vi um testemunho de uma pessoa, de um cara que trabalhava comigo na Coca-Cola. Eu vi o testemunho dele, e eu conhecia ele, trabalhei com ele. Quando ele deu testemunho que a vida dele a minha vida estava boa ainda, na boa.
Mas quando o negócio piorou, eu comecei a assistir televisão, eu digo, pô, velho, esse cara aqui eu conheço. Não é possível que esse cara está sendo pago para mentir. Eu digo, pô, eu vou lá. E aí eu comecei a ir à igreja. Mas, e quando eu cheguei lá, eu comecei a ver, e eu que agora? Ouvir a palavra. Então não foi só o ver que me mudou. Foi o que, irmão? Eu ouvindo. Então a Bíblia diz que com os olhos se vê, né, é com o coração, né? Com o coração, né? É com a boca se fala, com o coração se crê, né? Não é isso? Então nós temos que ter essa convicção e certeza que quando nós chegamos aqui agora, quem vai mudar nós não é mais o pastor, não é mais a igreja. Quem muda nós é o que, irmão? É a palavra. É a palavra. Então nós podemos estar em igreja cheia, mas também podemos estar em igreja, o que, irmão? Vazias, mas o conteúdo de tudo isso é o que, irmão? É a palavra. Repetindo 5, irmão. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: a casa de Israel será o que, irmão? Casa de Israel, desculpe, irmão. Casa de Israel. Será que não posso fazer com vocês como fez o que, irmão? Esse olheiro, diz o Senhor, que como barro na mão do olheiro, assim vocês, é o que, irmão? Na minha mão, ó casa de quem? Ó casa de Israel. Assim, então Deus assim, olha, Jeremias vai lá, vê a obra toda e agora ele vai falar o quê? Poxa, então ele tem convicção e certeza o seguinte: eu vi o que o olheiro pode fazer, e Deus se colocou como que, irmão? Olheiro. Então eu vi, e Deus quer fazer isso com você, Israel. Quer fazer isso com você. Quer fazer com você, Judá, e quer fazer com a gente nos dias de hoje. Então ele diz bem claro, vai lá e diz para ele, como você viu lá fazer. Então Jeremias agora se alegrou. É o cara que agora tem uma alegria e fala assim: poxa, veja como Deus pode fazer na vida dessa nação. O que ele pode fazer? Ele pode pegar Israel cheio de pecados, cheio de erros, cheio de condenações, e restaurar ela e fazer ela ser o quê? De novo, povo dele, nação dele, criatura dele, filho dele. É o que ele faz com a gente. Como é que ele nos achou? Perdido, desorientado. E você pode observar uma coisa, irmão: os melhores barros se encontram a ele em lugares mais o quê? Difíceis. Lugar mais difíceis. Eu te pergunto, aonde foi que ele te encontrou? Tem muitos aqui que ele foi encontrar você no lugar mais difícil, num bar. Em um bar. Talvez em um prostíbulo. Talvez bebendo, talvez embriagado, talvez, mas ele te encontrou. Talvez nas drogas, mas ele te encontrou. E quando ele te encontra, ele quebra você e refaz dele, faz de você como ele quer, como ele deseja e como ele pensa. Então ele faz isso. Então para encontrar e para nos encontrar, deu o que, irmão? Trabalho. Por isso que a Bíblia diz: não foi vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. E o que, irmão? E vos designei para que Deus o que? Fruto. Então a escolha de Deus em nossa vida não é só escolher, não é só nos libertar, não é só nos curar, não é só nos trazer a salvação. É que Ele quer que nós venhamos o que, irmão? Salvar, curar e libertar também. Ele também quer que nós venhamos fazer essas obras. Ele quer também que nós venhamos praticar. Nós somos fruto, feitura dele. Quando ele te chama, ele tem um propósito. Pastor, eu não sei falar. Não tem problema, ele fala através de você. Ele fala. Então Jeremias vai lá agora, fica extraordinariamente alegre, porque agora ele vai falar daquilo que ele viu, daquilo que ele presenciou. E ele sobe daquela casa e diz assim: poxa, Deus quer fazer conosco com que, irmão? Como aquele olheiro fez. Então Jeremias entende, Deus é o olheiro e nós somos o quê? Vai rapidinho, acho que volta aí, Isaías 64:8. Veja o que Deus está falando aqui, irmão. Vamos lá, 8. Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o que, irmão? O barro. Tu és o nosso o quê? Olheiro. E todos nós somos o que, irmão? Obra das Tuas mãos. Diga graças a Deus.
Então agora nós somos obra da mão dele. Você não é mais obra do seu pai, de sua mãe. Você agora é obra de Deus. Porque o nascimento que teve entre seu pai e sua mãe, ele quebrou. Ele quebrou seus planos, ele quebrou seus propósitos, ele quebrou seus sonhos e tornou o sonho dele sobre sua vida, o propósito dele sobre a sua vida, os planos dele sobre você. Mas para isso, ele, o que, irmão? Quebrou todos os seus planos. Por isso que está dizendo que o vaso, que, irmão? Se quebrou na mão dele. E eu pergunto a vocês: quem aqui esperava ser cristão? Levante a mão. Ninguém. Quantas vezes nós fomos o que, irmão? Nós resistimos o chamado. Resistimos. Mas tem outros aqui que nasceram em berço evangélico, mas resistiu, não é? Resistiram ainda. Resistiram o chamado. Resistiram. Eu conheço os pais aí, irmão, que os filhos nasceram na igreja ou estão fora da igreja. Porque eles, que, irmão? Resistiram. Estão resistindo. Então veja. Então nós podemos observar que ele está falando bem claro. Vamos repetir, irmão? Olha o que ele diz: mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, e nós somos o que, irmão? O barro. Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos o que, irmão? Obra das Tuas mãos. Ele falou: todos nós somos obra da mão de Deus, irmão. Somos obras da mão dele. O vaso, ele não consegue ser o que, irmão? E você vê, o vaso consegue o que, irmão? O barro consegue ser o que, irmão? Sensível. Mas a rocha não. A rocha é o que, irmão? Dura. Você nunca cria uma forma, o que, irmão? Na rocha. Difícil. Você pode botar a rocha quadrada, né, irmão? Mas nunca ela o que? Redonda. A pedra nunca fica redonda, irmão. A não ser que ela já foi feita o que, irmão? Que ela já sai com uma redonda. Já viu aquela em praia? Que a gente vai na praia, né? Pega uns redondinhos e faz assim, né? Mas é pequenininha, né? Mas eu pergunto a você: você consegue quebrar ela e refazer ela? Consegue? Não. Deu para entender? Então todo o coração petrificado, ele fica o que, irmão? Difícil de ser o que? Modelado. Por isso que Deus falou: eu tirarei o que, irmão? O coração de pedra e tirarei um coração de quê? De carne. Porque a carne você consegue fazer ela em bife, ou em lombo, ou como você o que, irmão? Ensopado. Entendendo? Então aqui ele está falando bem claro: Deus é o nosso o que, irmão? Olheiro. É o olheiro nosso. E nós temos que ser o que, irmão? Ter sensibilidade, o que é a voz dele. Vamos lá? Volta lá, irmão, para Jeremias. Ali diz agora, é o 7, né? É o 7, irmão? Diz: no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino, para arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter do que, irmão? Da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia e a respeito do mal que pensava fazer-lhe. Então vamos lá. Para ele mudar essa nação, é necessário que essa nação ouça e o que, irmão? E queira. Porque tem muitos que ouvem, mas não quer. Não querem. Tem muitos, por mais que você fale, mas eles não querem. Eles não querem. Por mais que você tente falar, você está errado. Rapaz, não é bem assim. Porque não tem mais o que, irmão? Sensibilidade. Acabou a sensibilidade. Aquela pessoa não é mais o que, irmão? Sensível. Então, se for conversar com ele ou com ela, ele está sempre achando que ele está o que, irmão? Certo. E você tem que ter cuidado. Porque se você não tiver cuidado, ele quer até o que, irmão? Te ensinar. Os endurecidos é assim. Ele está tão duro que quando você chegar, você vai falar para ele do amor de Jesus, ele vai assim: não, rapaz, mas não é bem assim não. A Bíblia fala dessa forma. Aí vai pegar versículos soltos para lhe falar da maneira que você tem o que, irmão? Você tem que agir. E aí ele diz bem claro: se um que, irmão? Repetindo 7. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino, para arrancar e derrubar, e o que, irmão? E destruir. O que é que ele fez com o olheiro? Irmão, se o vaso não vai para a mão do olheiro, ele fica onde? No chão, sem forma e vazio. Ele permanece sendo o que, irmão? Barro. Ele permanece sendo barro.
Ele não vai ter uma forma. Não vai ter uma forma. Mas na mão do olheiro ele tem um que, irmão? Ele tem forma. A gente na mão de Deus temos forma, irmão. Nós somos o que dele? Imagem e semelhança. Não é só estar na igreja, é nós refletir Jesus. Então ele está dizendo bem claro. E aí o que ele fala? Se essa nação, no 8, se converter da maldade, ou se arrepender, da qual, que irmão? Se arrepender e se converter da maldade, da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de que, irmão? De ideia. Vamos lá, Jonas capítulo 3. E aí, olha o que fala aqui, versículo 3:3. Diz assim: Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo o que, irmão? A palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito, que, irmão? Importante diante de quem? E era necessário 3 dias para o que, irmão? Percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade de caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias Nínive será o que, irmão? Destruída. Qual era o plano para Nínive? Deu para entender? Mas como é que ela era os olhos de Deus? Importante. Mas ela ia ser o quê? Deu para você perceber que o ser humano é importante, mas se ele continuar naquela vida, ele vai ser o que, irmão? Está vendo que não é Deus que destrói? Deu para você entender? Vai lá, fale para Nínive que ela é uma cidade o quê? Importante, mas ela está o quê? Pecando, ela está errando. E para Nínive voltar a ser uma cidade boa, ela tinha que ser o quê, irmão? Barro na mão do oleiro. Está dando para você entender? Ela tinha que ser barro. Mas para ela se converter, ela tinha que ouvir o que, irmão? A palavra de quê? De arrependimento. Ela tinha que ouvir a palavra. E para ela ouvir a palavra, tinha que uma pessoa ir lá. Porque Deus insiste em Jonas. Por a segunda vez ele pega Jonas de novo e manda o Jonas ir para onde? Manda ir para lá. Manda ir para lá. E Jonas caminha o que, irmãos? Um dia, qual é a pregação que Jonas fala? É a pregação entre aspas, irmão, mais desonrosa. Porque Jonas faz o que, irmão? Nínive será o que? Destruída se não se converter. Nínive será destruída se não se converter. Mas todo mundo que, irmão? Se converteu. Deu para entender? O que Jonas pregou? Nada. Olha o que ele diz, irmão, vamos lá, o 4. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava dizendo, olha o que ele dizia, está dando para você entender, irmão? E pregava o quê? Dizendo. Jonas não pregava. Qual é a pregação dele? Pregava dizendo. Ele não sentava e dizia assim: olha, Deus tem um plano, tal, Deus mandou vir aqui, como os outros profetas. Jonas foi lá e pregou o que, irmão? Pregava dizendo. Dizendo o quê? O que é que ele dizia? Jonas começou a percorrer a cidade de caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias Nínive será o que, irmão? Destruída. Em quanto tempo? Em quantos dias? 40 dias. 40 dias dava para Nínive o que, irmão? Pensar, repensar e querer. Então é a palavra de Deus na nossa vida. Você, na primeira vez que pregaram para você, você não se converteu. Não foi na segunda. O prazo que deu Deus para mim, para você, talvez não foi 40 dias, talvez foi uns anos. Para mim foi anos. Eu estou agora com 59, já na casa dos 60, né? Mas Deus falou comigo, eu estava com 29 anos. Com 29 anos. Então ele falou para mim. Falou bem antes, mas bem antes. Bem antes. A minha sogra meu falava para mim direto de Jesus. Começava a falar comigo de Jesus. Entendendo? Outros irmãos lá também falavam de Jesus. Uma parte falava de Jesus. Mas eu, no que, irmão? Resisti. Então para mim não foi o que, irmão? 40 dias. Para mim foi o que, irmão? Mais tempo. E para cada um de nós foi tempo. Mas o importante é que o tempo chegou. É que a hora chegou. Então nós temos que crer também que esse tempo também está marcado também. Se nós continuarmos orando, clamando, está marcado para a nossa família. Está marcado para a nossa casa. O que é que nós temos que fazer? Continuar o que, irmão? Orando. Então, para o barro criar uma forma, é necessário que a mão do olheiro, que, irmão? Penetre por dentro
Deus quer penetrar a mão dele sobre a sua vida, por dentro de você. Porque não é o fora que muda, é o que, irmão? Supomos, eu posso ser um cara miserável, mas ninguém sabe que eu sou, porque eu estou o que, irmão? O meu cara está o que? Escondido. Está escondido. Eu posso estar aqui, supomos, eu tenho uma marca aqui da cirurgia que eu fiz. Ninguém pode ver, só eu vejo. Porque está o que, irmão? Coberta. Ela está escondida. Então nós podemos observar, e aí ele vai lá, e aí o que é que acontece? Ao 5. Os ninivitas fizeram o que, irmão? Que coisa maravilhosa. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum, vestiram-se de roupa feita de pano de saco, desde o maior até o que, irmão? O menor. E quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele o que, irmão? Se levantou do seu trono, tirou o que, irmão? Os trajes reais e cobriu-se de pano de que, irmão? E sentou-se sobre cinza. Veja, um rei cheio de dinheiro, com as vestes núpcia, todo belo. Você sabe como ele se vestia naquela época. Mas quando ele ouve a palavra, o que é que ele faz? Ele se despede da roupa que ele tem e vai vestir uma roupa de pano de humilhação. Aqui ele não é o barro na mão, mas ele é o que, irmão? Mudando o que, irmão? E transformando, tirando a roupa dele, a autoridade dele, botando o que, irmão? A roupagem de Cristo Jesus, de Deus sobre a vida dele. Que o pano de saco é o que, irmão? É um simbolismo de que, irmão? De quê? De que, irmão? Símbolo de saco é o que, irmão? De humilhação. E além de ele se humilhar, ele se vai o que, irmão? Para onde? Para a cinza. Ele vai para a cinza. O cara, além de se humilhar todo, ele agora vai o que, irmão? Para a cinza. Veja que humilhação. E ele o que, irmão? Rei. Então aquele rei foi um exemplo para todo o que, irmão? O povo dele. Foi um exemplo. E aí diz aqui, irmão, no 7, né? E mandou o que, irmão? É o 7 mesmo, irmão? E mandou proclamar e a divulgar em Nínive o seguinte: por mandato do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois, ovelhas, pode comer coisa alguma, e não lhe dê pasto, nem deixe que beba água. Todos devem, o que, irmão? Ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como o que, irmão? Então clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus, se o que, irmão? Se volte e mude o que, irmão? De ideia, então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Que coisa maravilhosa. Que coisa grandiosa. Que coisa maravilhosa. Ele, além de proclamar, ele disse: talvez Deus, nós vamos fazer o que ele mandou. Mas veja, a pregação de Jonas não foi o que, irmão? Vista de pano de saco, mude sua roupa, vá, desça ao pó, faça jejum. Foi isso? Não. Jonas falou o que? Nínive vai ser o que? Destruída. Nínive vai ser destruída. Quem proclamou jejum foi o próprio rei. Quem quis tirar a roupa nupcial linda de rei foi ele. Porque a palavra, por pouco que foi pregada, por pouco foi direcionada, mas ela teve um efeito forte no coração. Amém, irmãos? Assim somos nós na mão de Deus, irmão. Temos que ser sensível à voz dele. O rei de Nínive foi o que, irmão? Sensível à voz de Deus. Nós temos que estar na mão do olheiro, irmão, na mão de Deus, irmão. Esteja na mão de Deus. Fique na mão de Deus. E aí, para terminar, o 10. Deus viu que o que, irmão? Deus viu o que fizeram. Como se, olha aí, irmão. Como se converteram. E quando há conversão, há o que, irmão? Mudança. Quando há conversão, há mudança de atitudes, de ações. Há mudança, irmão.
As nossas atitudes ficam para trás, as nossas ações ficam para trás. Por isso que a Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é. Coisas velhas se passaram, tudo se faz o quê? Novo. Novo. Deus quer fazer novo. Tudo novo em nossa vida, irmão. Tudo novo. E aí, terminando, irmão, 10. Deus viu que fizeram como Deus viu o que fizeram e como se converteram do seu mal. E Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que ele faria, e não quer, não fez. Deus é maravilhoso. Amém, irmão? Quem mudou a história de Nínive não foi Deus, foi quem? Nínive, ouvindo a voz de quem? De Deus. Deu para você entender? Que quem muda a nossa vida não é Deus, é nós ouvindo o que? A voz de quem? De Deus. Pastor, que é isso que não é certo? Se eu não ouvir a voz, não há o que, irmão? Mudança. Se eu não obedecer, não tem o que? Mudança. Deus só muda quem ouve. Quem ouve. Deus só muda quem ouve. Deus não muda ninguém se ele não ouvir. Deus só vai mudar se nós o que, irmão? Ouvirmos. Por isso que ele fala: se quiser me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Tinha mais coisa aqui. Espero que talvez domingo eu venha de novo. Aplauda Jesus, irmãos.